Esses dias numa aula eu comentei com as alunas a importância delas observarem quais são as sensações corporais que elas estão tendo durante as aulas. E caso elas estejam sentindo dor ao realizar a movimentação, que é necessário que elas adequem o movimento, que elas tentem diminuir a intensidade ou realizar aquele mesmo movimento de uma outra forma, ou de repente até parar de realizar aquele movimento, porque é muito mais importante que elas passem anos dançando bem, que tenham saúde, vigor físico para dançar durante anos, do que elas realizem durante um curto período de tempo diversas aulas excelentes e tenham que parar de dançar. E por que eu falei isso? Por dois motivos principais. O primeiro é uma experiência pessoal e o segundo é o livro que eu trouxe para análise hoje, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Tá? Então, qual é a minha experiência pessoal? Eu, alguns anos atrás, em 2010 ou 2011, eu tive uma lesão no meu pé, porque eu dava muitas aulas de dança, eu trabalhava só com isso e eu comecei a sentir dor e eu ignorei a dor, porque eu achava que para ser eficaz eu tinha que ser produtiva e pronto, né? Então eu estava sentindo dor e eu não dava atenção, seguia dançando mesmo com dor. O que eu tinha? Uma inflamação no meu pé. Essa inflamação entrou dentro do osso, causou uma erosão óssea e até um ponto em que realmente não conseguia mais colocar o pé no chão, e diversos médicos me disseram que eu tinha causado uma lesão crônica e irreversível e que eu não ia mais poder dançar pro resto da minha vida. Então, bem, enfim, essa experiência foi bem forte na minha vida. Eu fiquei alguns anos realmente afastada da dança. E aí, no início desse ano, eu assisti uma palestra sobre esse livro do Stephen Covey, né, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Adorei a palestra e comprei o livro e li o livro, tá? Eu sei que eu apresento bastante livros aqui, mas esse livro do Stephen Covey é realmente excelente, tá? Ele é muito completo e ele é base. Por exemplo, eu trouxe o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? E falei sobre o Círculo de Zorro. O Círculo de Zorro é uma técnica, mas esse livro, ele apresenta as bases para a gente poder aplicar essas técnicas. Porque se a gente aplicar a técnica sem ter bases, essa técnica às vezes pode levar a gente até para um caminho que a gente não quer, sem se dar conta, tá? Então esse livro pra mim ele é um livro base mesmo, assim, pra gente poder aplicar as outras coisas, tá? O que o Stephen Covey tem a ver com o meu episódio e com as minhas aulas? Ele fala aqui sobre o equilíbrio entre capacidade de produção e produção. Para ele isso é um princípio, e ele diferencia princípios de valores, tá? Valores são mapas com que a gente olha um território. Então, assim, cidade de Pelotas é um território, tá? É uma coisa física que simplesmente existe. Como a gente vai fazer mapas da cidade de Pelotas, a gente pode se basear nas ruas, a gente pode se basear nas árvores, a gente pode se basear nos rios, a gente pode... São mapas para interpretar a realidade, né? E para ele os valores são esses mapas, mas o princípio, capacidade de produção e produção, é um território, ou seja, ele é um dado. E independentemente de como a gente olha para esse princípio, independentemente de como a gente se relaciona com esse princípio, ele existe. E a gente vai colher os resultados de como a gente se relaciona com ele. Bem, no que consiste esse princípio? Ele explica ele principalmente a partir de uma fábula, que é a fábula da galinha dos ovos de ouro, que é essa galinha que dá ovos, né? E o fazendeiro enriquece com esses ovos produzidos pela galinha, só que ele quer que os ovos sejam produzidos mais rápido pela galinha. E nesse afã de ver os resultados, ele mata a galinha. Quando ele mata, ele fica sem galinha e sem ovos. E foi mais ou menos o que eu fiz, né? Quando eu exagerei em querer que a minha dança produzisse ovos de ouro, né? E ele diz que isso se aplica para tudo e que há um princípio para as pessoas serem realmente eficazes. Se tu não aceitar esse princípio, das duas uma, ou tu não vai respeitar o tempo de produção dos ovos de ouro e matar a galinha, né? Que foi o que eu fiz e o fazendeiro também. Ou então tu vai se preocupar só em cuidar da galinha e não produzir ovos de ouro. E com o tempo, é como se tu fosse perdendo a capacidade de produção também, pela falta de exercitá-la, né?
Claro que esse princípio ele vai ser atenuado, né? Por exemplo, eu tenho uma apresentação, eu vou participar de um concurso, e naquele momento específico pode ser que a gente precise dar mais de si, né? O melhor de si naquele momento, mas aí tem toda a preparação. O que seriam... O que poderia aumentar a eficácia, né? O que poderia realmente produzir ou mais ovos de ouro, ou ovos de ouro maiores, ou garantir que os ovos de ouro sejam produzidos? Muitas vezes é justamente cuidar da galinha, né? E isso é muito pessoal. Então, cada aluna minha vai ter uma questão, eu vou ter uma questão, né? Tipo, quem tem filhos, muitas vezes é justamente ter o tempo de estar com a família, cuidar da sua família, né? Cozinhar junto, ter esse momento de harmonia é o que vai recarregar para que ela possa ter uma boa aula, né? Ou ao contrário, ela ter uma boa aula é o que vai cuidar dela enquanto galinha para poder produzir bons ovos de ouro para a família, né? Porque ela vai estar reenergizada pela aula, né? Agora, se ela se machuca na aula, ela talvez não produza ovos de ouro tão bom, porque aí quando ela for, né, brincar com o filho, com a filha, ela vai estar sentindo dor, ela vai estar cansada, a movimentação vai estar restrita, o objetivo seria outro, né? Agora, por exemplo, a minha aluna que quer fazer mais cursos, ela precisa estar com o corpo dela bem preparado para poder fazer mais cursos. Se a minha aula causar uma lesão, se ela tiver com dor na lombar, se ela tiver com dor no joelho, apesar de o movimento pode estar perfeito, mas ela está com dor, ela não vai conseguir fazer mais horas de aula, né? E se conseguir, ela pode acabar tendo o mesmo resultado que eu tive há 10 anos atrás. Então, isso ele também fala, assim, no livro, eu não sei se é esse livro, porque agora eu não li todo ele, mas que a gente precisa também conhecer o que realmente nos recarrega, porque às vezes a gente está tão cansado que a gente acha que o que vai nos carregar é, por exemplo, ficar um pouco no celular ou ver um programa de televisão que não recarrega. Ele só nos deixa ali meio tipo zumbi, né? Então, quais são as atividades que você faz e realmente se sente energizado depois de fazer? Ou qual é aquele descanso que realmente descansa, né? Deitar, de repente dormir uns 20 minutos descansa muito mais do que ficar 2 horas vendo um programa que tu não tá prestando atenção, tu tá acordado, tu não chega a desligar, mas tu também não consegue prestar atenção, tu não consegue trocar com o que tu tá fazendo. Enfim, são várias reflexões e considerando todas essas reflexões, eu queria dizer que nada do que eu tô falando aqui, eu tô falando dizer assim, olha, isso é o certo, isso é o errado. Não, né? Como a gente tá nesse momento de mais afastamento físico, as aulas perderam o contato e a troca que a gente tinha diária ali, né? Por exemplo, alguém falava sobre isso, eu ia parar a aula, de repente, eu ia comentar sobre isso, ou mesmo que não seja, depois da aula a gente ia ficar comentando, alguém ia dizer, faltei a aula passada porque era aniversário de um parente, eu vou dizer que bom que tu foi no aniversário do teu parente, porque não é o objetivo que a aula de dança prejudique teus relacionamentos pessoais, né? E aí, por que o luto tem esse posicionamento? Então eu ia explicar por quê, mas é o meu posicionamento. E eu faço esses vídeos para elas e tô compartilhando porque foi sugestão de uma delas. Eu sei que muitas pessoas estão gostando, mas eu não quero que vocês vejam isso como se fosse uma imposição ou como se eu estivesse dizendo que eu achei a resposta para os problemas da vida, porque eu não encontrei. E aí aqui tem uma citação do Thomas Eliot, que é um poeta modernista, que diz assim: não devemos parar de explorar. E o fim de toda a nossa exploração será chegar ao ponto de partida e ver o lugar pela primeira vez. Então isso aqui são só pontos de vista. Eu sei que tem muita gente que está adorando e tá entendendo a proposta, que bom, me deixam muito felizes. E para quem não está entendendo, fica esse esclarecimento, tá bem? Beijos!